Agora vamos para a 12ª tradição, que abarca todas as outras tradições. Até agora, falamos, talvez até demais, sobre o valor protetor das tradições para a nossa sociedade. Falamos muito em simplesmente evitar problemas, usando meios e formas prudentes e incomuns para fazer as coisas. Agora, a pergunta que o ouvinte nos faz é se não existe um conteúdo mais instrutivo ou espiritual para as nossas tradições do que simplesmente a soma de nossos medos e ansiedades e nossos esforços para nos protegermos dos males e circunstâncias indesejáveis. Bem, certamente sim. E todas essas tradições têm em si os elementos do sacrifício. O sacrifício dos grupos ou dos membros de AA. Ao olharmos para a tradição do bem-estar comum, as pessoas costumavam dizer: mas é o bebedor que é a pessoa mais importante. Com certeza, ele é. Mas como um número mais expressivo de bebedores ficará bem, se não houver uma irmandade? Portanto, o bem-estar comum deve estar em primeiro lugar e nosso bem-estar individual em segundo. Da mesma forma, temos nos inclinado à ideia de que poderemos ser instruídos pela consciência de grupo. Deixamos de lado toda a ambição de sermos proeminentes na esfera do álcool, enquanto uma sociedade. Nossos membros entram nesses campos como cidadãos individuais, e lá é seu lugar. Mas a sociedade diz: não, vamos nos apegar a um único propósito. Temos sacrificado a oportunidade de levantar grandes somas de dinheiro para esta sociedade e para os demais, adotando a tradição e rejeitando doações de fora. Aqueles entre nós que têm ambições especiais de serem trabalhadores profissionais, não me refiro a trabalhar em um escritório, mas trabalhar profissionalmente com terapia. Essas são ambições legítimas, mas não boas o suficiente. Uma classe profissional em AA pode levar à nossa destruição e certamente nos comprometer. Portanto, o profissionalismo está fora. Aqueles entre nós que têm um espírito de liderança gostariam talvez inconscientemente e às vezes conscientemente de serem governadores mais ou menos permanentes dos destinos de AA. Mas agora vemos que nossa força está em deixar ir quando chegar a hora. E reconheço isso em mim. Minha hora chegou há algum tempo e nossos assuntos estão sob a gestão de novos líderes, quase sem minha interferência há muitos anos. E é assim que deve ser. Mas representa desistir do sacrifício, das ambições, muitas das quais legítimas no mundo à nossa volta, em prol dos interesses não apenas da sua sobrevivência, mas da eficácia e alegria da vida que encontramos aqui e que tanto valorizamos. Em nossas relações públicas, corremos na contramão de todas as experiências no mundo moderno. No mundo moderno, tudo acontece pelos méritos ou deméritos de figuras altamente públicas. Tudo funciona em termos de atrito e controvérsia. Tudo funciona em termos de ter ou não
grandes somas de dinheiro sendo transferidas de uma classe para a outra. Nós não censuramos essas práticas. Nós dizemos que são perigosas para o nosso propósito específico. Então, achamos que seria prudente não nos envolvermos com elas. Então, existe uma qualidade sacrificial de que não nos apegamos às nossas tradições meramente porque devemos evitar ambições pessoais. Nós adiamos essas previsões porque elas parecem corretas em princípio e porque realmente as queremos para nós. Embora outros caminhos possam ser bons para nós, este seria o melhor. Em nosso caso, o bom geralmente é inimigo do ótimo. Agora quero contar uma anedota final, que é até um pouco egoísta. Eu tinha uma certa relutância em falar sobre isso, mas gostaria de chamar sua atenção para o fato de que o Dr. Bob e eu começamos a reconhecer, no final dos anos 1940, que tínhamos uma responsabilidade especial de estabelecer um exemplo nessa questão toda do anonimato. A conformidade com o anonimato não era meramente o cumprimento de uma regra de que não deveríamos dizer nossos nomes verdadeiros, nem permitir que nossas imagens fossem publicadas. Era mais do que evitar que nossos nomes se tornassem públicos. E que isso se estenderia para a aceitação de distinções especiais e honrarias. Essa questão surgiu e esse tipo de conversa entre o Dr. Bob e eu começou a acontecer quase no fim da sua vida. Ele estava fatalmente doente, todos sabem. Eu me deslocava muito entre aqui e Akron. Ele, no entanto, tinha dias bons e maus. E nesse dia, nós sentamos para conversar e ele disse: "Quero lhe mostrar algo que mexe muito comigo." E claro que eu não contaria para qualquer um, mas existe um aspecto cômico nesses doadores. Quero só ver a sua reação. Então ele veio e estendeu no chão a planta de um mausoléu de porte médio em que ele e Anne poderiam descansar quando morressem. E o Dr. Bob olhou para mim e me contou que algumas pessoas foram até ele oferecer um mausoléu porque achavam que esse tipo de coisa era necessário, já que várias pessoas famosas tinham o seu. E é claro que ele não aceitou. Então ele se virou para mim e com aquela concessão inestimável me disse: "Eu acho que você e eu devemos ser enterrados como pessoas comuns." E isto nos fez pensar se tínhamos obrigações adicionais com essa tradição de anonimato. E até esse ponto sempre nos ofereciam algum agrado, algumas universidades pequenas ofereciam cursos de graduação, coisas do tipo. Bem, nós meio que recusamos isso naturalmente. Mas começamos a pensar: será que a tradição se estende a esse negócio de honra pública? Será que se estende inclusive à recusa de recompensas póstumas? E então o Dr. Bob morreu. E ele e a Anne foram enterrados como pessoas comuns. Ela havia morrido antes dele. E logo novas tentações começaram a surgir em mim.
Há alguns anos, a Time Magazine pediu que alguns de nós fôssemos ao escritório. Eu estava entre eles, é claro. E eles nos levaram para o andar de cima para um longo almoço com figuras importantes. E eles ouviram a história de AA e disseram, bem, demos a vocês um bom tratamento e propomos mantê-lo. Mas agora, nós gostaríamos de pedir para fazer um artigo biográfico sobre o Bill. E gostaríamos de fazê-la a matéria de capa. E, antes que você recuse, queremos lhe dizer que se fizer a matéria de capa, se ela for a matéria de capa, ela aumentará imensamente o alcance, talvez mais de 10 vezes o seu alcance sem ser matéria de capa. E que a nossa circulação é extraordinária. Então, eles gostariam de ter a história de AA em uma biografia minha. Então eu lhes falei sobre o anonimato. Ah, tudo bem, estamos cientes disso. A sua face não estará virada para a câmera, não será nem um ângulo de perfil, talvez apareça um pouco a falta de cabelo, mas respeitaremos as suas regras e restrições. Bom, eu preciso confessar que essa proposta me deixou perplexo. E posso dizer honestamente que não me senti especialmente atraído pela isca de uma biografia minha em carne e osso. Não me parecia correto cooperar com esse projeto. Quanto à anonimidade, sim, eles a respeitariam. Mas então comecei a imaginar sobre o efeito que isso teria sobre o futuro. Se eu começasse a oferecer traços biográficos da minha pessoa para veiculação na mídia pública, mesmo com a face oculta, uma vez que eu como pai tivesse partido daqui, será que outros não diriam... Bem, como o velho quase se revelou, então eu serei mais objetivo, dando-lhes a minha biografia e imagem de rosto todo daqui para frente. Em outras palavras, eu teria aberto um precedente sutil para pessoas motivadas pelo poder no futuro, pessoas assim como eu. Mas recusar foi muito difícil, pois a recusa implicaria na morte de alguns e o prolongar da doença de outros. O impacto desta matéria poderia ter sido enorme, atraindo grandes números de pessoas. Então, o meu dizer não foi algo que faria alguém passar noites em claro, pensando, como eu fiz. Eu espero que esta decisão tenha sido acertada. Creio que foi para o futuro de AA. Ainda assim, por um longo tempo, os espectros daqueles que morreram e daqueles que poderiam ter se recuperado mais cedo têm me assombrado continuamente. Foi uma questão de estimar se o benefício próximo da matéria teria um valor maior para mais pessoas do que a vantagem de um exemplo abrangente sobre honrarias públicas, mantendo a tradição de AA. E a minha escolha foi pela segunda alternativa. É o melhor que posso fazer. E deixo isto para vocês e para o futuro, pelo valor que possa representar. Então, em conclusão, queridos amigos, 1000 agradecimentos por me acompanharem, tanto aqui e por meio das câmeras. E, para os queridos muito distantes, por favor, aceitem o meu caloroso afeto e gratidão. E que Deus abençoe a vocês e Alcoólicos Anônimos para sempre.